Olá pessoal, boa tarde a todos. Então, conforme eu comentei na aula anterior, vamos dar continuidade à nossa quinta unidade, correspondente aí ao tema levantamento topográfico planimétrico. Tudo bem? Então, nós abordaremos aí o processamento dos dados planimétricos. Então, como vai ser esses cálculos após nós obtermos aí os dados relacionados às medições, ou seja, o levantamento das informações. Posteriormente, nós iremos comentar aí sobre como nós processamos esses dados de forma que nós possamos chegar aí até na confecção da planta e posterior desenvolvimento do memorial descritivo. Tudo bem? Então, nós temos aí também, posteriormente, as referências. Então, ajustando a nossa tela. Agora sim, falando no processamento dos dados planimétricos, nós começamos aí com as transformações angulares. Então, essas transformações aí, elas consistem basicamente nas transformações aí, por exemplo, dos ângulos horizontais externos ou deflexões em ângulos horizontais internos. Então, vai depender como eu irei trabalhar com o meu processamento de cálculo. Ou eu trabalho com deflexão, ou eu trabalho com ângulo horizontal interno, ou ângulo horizontal externo. Ok? Normalmente nós trabalhamos aí com ângulos horizontais internos ou ângulos horizontais externos. Eu deixei uma planilha para vocês no sistema resolvida, onde nós trabalhamos com ângulos horizontais internos. Por exemplo, o ângulo horizontal interno, nós já conversamos sobre isso, é 360 graus menos o ângulo horizontal externo. O ângulo horizontal interno é a deflexão à esquerda mais 180 graus. E o ângulo horizontal interno é 180 graus menos a deflexão à direita. Tudo bem? Então, partindo aí para o cálculo das medidas lineares, então nós vamos calcular as distâncias horizontais de um alinhamento. Então, se falando aí, por exemplo, num teodolito, a distância horizontal é 100 vezes a estádia vezes o cosseno do ângulo vertical elevado ao quadrado. A distância vertical é o quê? É a altura do equipamento menos o fio médio mais a distância horizontal vezes a tangente do ângulo vertical com origem no plano do horizonte. Como nós realizamos o transporte desse azimuth? Então, de posse do azimuth de partida, conforme eu comentei, nós precisamos de pelo menos um azimuth de partida. Então, nós podemos obter ele, por exemplo, com o auxílio da bússola e depois transformar ele para um azimuth verdadeiro através da declinação magnética. Ou então eu posso também pegar as coordenadas com o GPS e assim chegar no azimuth de quadrícula. Então, com isso, nós realizamos o transporte para os demais alinhamentos. Por exemplo, aí, quando eu falo de um azimuth da poligonal, então o azimuth da estação N para a estação N mais 1 é o azimuth da estação anterior para a estação N, mais o ângulo horizontal interno da estação N para a estação posterior. Mais ou menos 180. Significa que, quando esse valor é maior do que 180, eu tiro 180. Quando esse valor é menor do que 180, eu somo 180. E quando esse valor é maior do que 540, eu vou lá, subtrair de 540. Ok? Agora, para o azimuth da estação para o ponto visado, vai ser o quê? Vai ser o azimuth da estação mais o ângulo horizontal interno do ponto visado. Então, da estação para o ponto visado. Quando é maior do que 180, eu tiro 180. Quando é menor do que 180, eu vou somar 180. E quando é maior do que 540, eu vou subtrair de 540. Olha lá, conforme essa regra aqui, ok? Então, isso nós trabalhamos com as coordenadas polares, tanto para a poligonal básica como para as irradiações. Então, lá na planilha de cálculos fica mais fácil de poder visualizar essas transformações, bem como os seus valores. Lembrando aqui que vai ser o azimuth da estação visada, ok? Então, passando em diante. Olha lá, então quando nós partimos agora para as coordenadas retangulares parciais ou relativas, então nós representamos aí os alinhamentos ou pontos de um levantamento topográfico num sistema de eixo cartesiano. Olha lá, eixo x, eixo y. Então nós temos a projeção no eixo x e a projeção da distância no eixo y. O azimuth, ele é um ângulo que vai sair sempre do norte no sentido horário, tá ele aqui. Logo, o ΔX, olha, o ΔX ele está sem o ângulo, então o ΔX é DH vezes o seno do ângulo azimuth. E o ΔY ele está com o ângulo, é o DH vezes o cosseno do azimuth. Partindo agora para as coordenadas retangulares totais ou absolutas, então
nós temos as coordenadas polares, agora nós estamos nas coordenadas retangulares, tanto para a poligonal base como para as irradiações. Então aí são as coordenadas dos vértices, então as coordenadas totais dos vértices e das irradiações de um levantamento topográfico necessários aí, por exemplo, pessoal, para que eu consiga representar o desenho. Então essas são as coordenadas totais. Então, por exemplo, aí a coordenada total coordenada total x da estação n é a coordenada total da estação anterior mais o ΔX da anterior para a visada. O y da mesma forma é o y da anterior mais o ΔX da anterior para o ponto visado. Agora, para as irradiações, é o que? É a coordenada x da estação mais o ΔX do ponto visado. A coordenada y é a y da estação mais o ΔY da estação para o ponto visado. Então, como eu disse, na planilha isso fica mais fácil de enxergar os valores. Ok? X e y são as coordenadas totais absolutas dos vértices das estações e ΔX e ΔY são as coordenadas parciais, tanto abscissa como ordenadas. Bom, agora passando aí para o desenho topográfico, então nós precisamos aí das coordenadas totais absolutas, então x e y, ou então coordenada e coordenada n, dos pontos levantados, tanto dos vértices aí, como dos pontos de referência, como das feições e assim por diante. Sendo assim, eu consigo importar essas coordenadas e realizar o desenho, conforme mostrado aqui. Então, nesse desenho deve conter, por exemplo, as feições naturais ou artificiais, a orientação verdadeira ou magnética, a data do levantamento, a escala gráfica e numérica, a legenda e convenções utilizadas e os confrontantes, que são os vizinhos. Assim como o título do trabalho, o proprietário, o município, o número de vértices, os eixos de coordenadas e linhas de grade, as unidades de medidas das coordenadas, a área e o perímetro, quem são os responsáveis pela execução, se esse levantamento for georreferenciado, qual que é o datum, por exemplo, é o CIRGAS 2000, hoje é o sistema de referência atual, a zona UTM, por exemplo, é na nossa região, então é na zona SF, no meridiano de menos 45 graus, meridiano de Greenwich, Casano em São Paulo, e o número de folhas. Se esse desenho for monocromático de uma cor só, tudo em tinta preta, e se ele for de várias cores, então, por exemplo, a água azul, vermelho, verde e preto, então cada detalhe com a sua cor correspondente. Escala, esse desenho deverá conter escala. Por exemplo, a escala é uma razão entre 1 sobre o módulo, que é o desenho sobre o desão. Então é a distância no desenho sobre a distância real. Geralmente aí, em plantas de propriedades rurais, essa escala varia de 1 para 1.000 até 1 para 5.000. Então, com isso, nós escolhemos aí a posição do papel, escolhemos a escala, o formato desse papel e definimos uma escala gráfica. Cálculos de área. Então, nós temos várias formas de calcular uma área de um terreno. Por exemplo, o processo gráfico. Então, nós dividimos a área em figuras geométricas conhecidas e daí somamos cada pedaço dessa área. Temos também o processo mecânico. Então, através de um planímetro, está ele aqui, nós percorremos o perímetro da área a ser avaliada. E daí, o mais usual para nós trabalhamos com o processo analítico, também chamado de método de Gauss. Então, através das coordenadas totais dos pontos, olha lá, coordenadas x e y, e com auxílio de formas matemáticas, tá elas aqui, eu consigo chegar no valor de cálculo de área. Então, na planilha também tem um exemplo disso. Então, eu vou abrir uma coluna, o valor que multiplica yi vezes xi mais 1, e depois outra coluna com esse somatório que multiplica aí xi vezes yi mais 1. A diferença entre elas, então, por exemplo, aplicando o módulo, dividido por 2 eu chego no valor da área. Então, esse método é bem usual e também bem simples de ser aplicado. Então, geralmente eu repito o primeiro ponto, as coordenadas x e y, e daí eu trabalho com uma multiplicação cruzada. Sempre o y multiplicado pelo x da frente e o x multiplicado pelo y posterior. Subtrai um do outro, divido por 2, eu chego no valor da área. Então, o cálculo de área nós podemos realizar tanto com esses métodos comentados, também aí com o método computacional. Então, nós temos o auxílio hoje da ferramenta CAD, ok? Então, eu dou uma função MISUR, seleciono a minha área e logo vocês estão percebendo aqui, eu consigo ter também o valor dessa área numa unidade de medida convencional. O AutoCAD nada mais é do que ele utiliza métodos analíticos conforme o método anterior que nós comentamos. Então, se vocês jogarem as coordenadas lá, isso vai dar o mesmo valor exatamente, porque o que ele faz é o método de Gauss, que é o método analítico. Então, está aqui um pouco do exemplo daquilo que ele pode realizar. Cálculo de perímetro.
Então também o método computacional pode dar esse valor direto também. Quando eu calculo aí a área, vai me acusar também o valor de perímetro. Então é necessário determinar a distância de cada ponto do lado da poligonal graficamente ou através de equações. Então nós podemos aplicar equações aqui também. Ok? Olha lá. Diferença de distância ao quadrado. Então, nada mais do que a raiz quadrada dessas diferenças de distâncias, tanto para x como para y. Então daí eu consigo chegar também nesses valores. Hipotenusa ao quadrado é igual ao que? A soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então, olha lá. Eu tirando a raiz daqui, eu consigo também encontrar a distância pelo teorema de Pitágoras. Memorial descritivo, conforme nós comentamos, é a descrição pormenorizada da área. Então, o documento é indispensável para o registro, tanto aí no cartório de imóveis, então para a superfície levantada. Então, ele deve conter a descrição pormenorizada, ou seja, detalhada dessa superfície. E deve incluir, por exemplo, aí, o nome da propriedade, do proprietário e localização, a descrição do perímetro, por meio de azimuth ou rumo, ângulos, ponto de inícios, dentre outros. O nome aí dos confrontantes dos vizinhos, vizinhos em cada trecho. A área abrangida, obrigatoriamente, em unidades métricas. Então, metro quadrado, geralmente em hectare, que é a nossa unidade padrão aí também, de propriedades. Ok? Alqueires também, nós temos aí o alqueiro paulista ou alqueiro geométrico, que é o mineiro. E daí o memorial descritivo. Então, por exemplo, aí com as coordenadas totais dos vértices da área e do croquis, então já é possível que nós redigimos o memorial descritivo simplificado, faltando simplesmente o desenho topográfico para o melhor detalhamento. Então, se vocês observarem aqui, nós partimos de um ponto, olha lá, do ponto de partida, avistamos um ponto 1 através de um azimuth de uma distância horizontal. Então, nós precisamos ter distância e orientação. Se o levantamento for georreferenciado, eu também coloco aqui as coordenadas. Então eu vou partir de um ponto e daí eu vou chegar nesse mesmo ponto de partida, percorrendo aí a área limite da propriedade. E no caso, no valor aí, totalizando uma área total. O engenheiro responsável com seu respectivo CREA, o local, a data e o ano. Ok? Pessoal, essas são as nossas referências de aula. Me coloco à disposição aí. Então esse capítulo é de extrema importância, tem bastante informação. Leem todos esses materiais de forma a ficar bem detalhado aí a informação a todos vocês. Então, qualquer dúvida, eu estou lá na caixa de correio para auxiliá-los. Então, vou ficando por aqui, vou deixando o meu muito obrigado. Desejo uma boa tarde a todos vocês, uma boa semana de estudos e deixo o meu até mais. Um tchau, tchau.